Olá, então bem-vindos a mais um episódio do Change for Good Talks. Hoje a gente está aqui com o Chico, né? Nós estamos como co-host aqui para receber a Janine Rodrigues, que é autora de livros infantis, faz uns trabalhos maravilhosos e ela vai explicar para a gente, vai contar aqui para a gente. Bem-vinda, Janine. Bem-vindo, Chico. Obrigado por estar aqui de novo. Então, muito prazer ter você aqui. Prazer, prazer também. Obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho. Eu dei uma assistida em alguns episódios, temas incríveis, convidados incríveis. Adorei, muito bom. E muito bom estar aqui. Que bom. Bom, nós temos feito uma abertura assim, onde a gente se apresenta um pouco, dando imagem para a nossa voz, para quem não consegue enxergar, né? Então, eu sou Renata, eu sou uma mulher branca, alta, 63 anos, com os cabelinhos também já brancos. Estou hoje com um vestidinho verde e branco, de folhas brancas. Bem, eu sou o Francisco, eu tenho 1,90 m, eu tenho a pele mais escura. Hoje eu tô com uma camisa rosa, com um blazer creme, meio bege. E é isso, eu tô com meu cabelo baixinho hoje, cortado. Legal. Bem, eu sou a Janine Rodrigues, sou uma mulher preta, tô de macacão, macacão com uma estampa meio afro, com um brinco verde, tenho 1,60 de altura aproximadamente. Muito bom. Então vamos lá, Chico. Como nosso host aqui, o que você gostaria de puxar aqui para a gente conversar com a Janine? Bem, primeiro é um grande prazer, né, receber a Janine por conta desse trabalho com os livros infantis, né? Então, acho que o tema inicial que eu gostaria de puxar é um pouco essa questão da representatividade, né? Ou seja, quão importante publicar livros infantis em que tenham personagens negros, né? Ou seja, pretos e pardos, que é a maioria da população brasileira, diga-se de passagem, e que ao longo da sua história, né, ou seja, desde quando os negros chegaram no Brasil nesse processo de escravização, não se reconheciam em muitos pontos, né, da sociedade, né, no sentido de ser representado em todas as esferas, né, desde as esferas políticas, das esferas empresariais, né, do processo de educação, das escolas, das universidades. O negro sempre teve à margem desse lugar, né? Então, imagine as crianças, então, no sentido de não conseguir uma imagem de identificação. E penso eu que para a criança isso traz uma certa tristeza, né? Porque ela não, pensando até numa questão ligada à autoestima, né? Ou seja, porque ela não se reconhece, ou não se reconhecia muitas vezes, né? Então, eu acho que o trabalho da Janine, a gente vai discutir um pouco isso, acho que tem uma força nesse sentido, né? De dar, para além da voz, né? Dar a imagem, dar a representação de que nós fazemos parte desse contexto todo, né? Que não estamos à margem. Ainda há muita coisa a fazer, mas o mais importante é enfatizar que está sendo feito. Que hoje existe um lugar que é possível a gente avançar nesse caminho e temos que avançar sempre. Sim, com certeza. Bem, quero mais uma vez agradecer o convite. Acho que é super importante espaços como esses para a gente falar de temas relevantes que a gente está cada vez mais vendo aí um espaço, né, crescente nessas temáticas, mas a gente ainda precisa avançar bastante, né? Então, eu sempre gosto de celebrar espaços como esse, que trazem esses temas com tanta seriedade, né? Isso é muito bacana. Bem, eu adoro escrever, né? Eu escrevo desde muito pequena e tive a alegria e até a sorte, eu vou chamar assim, porque não é a realidade de todas as crianças negras, né? Então eu tive a alegria e também a sorte no sentido aí, né, dessa oportunidade de que a escrita ela foi valorizada, né, de que as minhas historinhas elas eram guardadas, que a gente lia essas historinhas à noite. Então, o meu imaginário, a minha criatividade, ela achou um espaço, né? Eu sou do Rio de Janeiro, quem está nos ouvindo já deve ter percebido o meu sotaque de lápis, né, de esse S puxado.
E eu morava no centro do Rio de Janeiro e tem até hoje lá o Circo Voador, que é um território extremamente importante para os cariocas, para os brasileiros de um modo geral. Mas o Circo Voador, naquela época, e aí eu tô falando de 83, 84, tinha uma escolinha tipo creche. E aí eu ficava nessa creche e imagina, né? Circo voador, criatividade, um monte de coisa. Então, já naquele período, eu comecei a me dar conta de que o meu redor, tudo ao meu redor era branco, né? A TV, né? Xuxa, Angélica, Paquitas, os desenhos, até os desenhos animados, né? O pessoal fala muito dos programas de TV, mas os desenhos também, eles eram brancos. E o meu pai, meu falecido e amoroso pai, João, ele sempre falava da nossa história anterior à escravização, né? Então ele sempre falava que a nossa história não começou na escravização, ela é anterior e ela também não acaba na escravização, ela continua. E a mãe do meu pai, né, vó Fidelina, maravilhosa, minha avó falava Zulu e Swahili, né, e eu aprendi muito de Zulu e Swahili com essa vozinha amada. Então, ao mesmo tempo que o sistema dizia que o meu cabelo era feio, que o meu nariz era batata, que a minha pele era preta, era suja, que tudo aquilo que eu representava era ruim, eu tinha uma outra voz que ecoava dizendo o contrário. Mas era uma guerra dentro, né, da minha psique. Estamos aqui também com um psicólogo, né? Então vou me permitir aqui usar esse, Ótimo. né? Porque era uma guerra, né? Então esses sentimentos todos, eles ficavam ecoando na minha cabeça. Bem, dando um salto aí para minha vida adulta, eu me formei em gestão socioambiental, mas essa paixão pela arte, pela cultura, sempre ali no coração, continuava escrevendo. E em 2013 eu publiquei um livro que se chama No Reino de Pirapora. Era uma época que muitos programas de TV estavam falando de bullying, de toda essa questão na infância. Era sobre uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, que sofria bullying na escola. E esse livro ele foi para várias escolas na época. Foram quase 100 escolas e eu não esperava, porque eu atuava na área ambiental, enfim, né? Não imaginei que a minha vida fosse dar esse salto. E aí tudo começou, né? Foi a partir desse primeiro livro que as coisas começaram a tomar um novo rumo. E os meus personagens, eles são negros, eles são brancos, eles são pretos de pele clara, eles são pretos também de pele retinta, porque esses meus personagens, eles moram na minha memória de infância, né? Eu escrevo muito sobre a minha infância. Então, a escrita, ela é muito libertadora, inclusive porque eu me percebo podendo escrever sobre o que eu quiser, né? E ainda que eu escreva sobre melancia, ainda continua sendo uma escrita preta. Porque quando eu escrevo e quando eu olho melancia, é toda a minha bagagem, memória, vivência, ancestralidade de uma mulher ou de uma menina na época que come uma melancia. E é uma experiência diferente, assim como é de uma outra pessoa que também não é uma pessoa negra e tudo mais. Então, o que faz da escrita ou da literatura uma literatura negra ou afro-brasileira não é só o personagem negro, é quem está escrevendo. E aí é aí que eu me conecto com essas crianças, não só por conta dos personagens, mas porque existe esse não lugar ainda, né? Existe esse autor que... Como assim que esse autor é negro ou é negra? Né? Então, quando vou na escola... hoje em dia, né, até falo com a minha equipe que eu sinto falta de ir nas escolas tanto quanto eu ia no início da Piraporeando. Porque, enfim, né, correria, eu queria ficar só com a parte de escrever, mas aí tem, né, o administrativo que entra, que é importante também, mas é muito revolucionário ainda quando uma criança ou um adulto gosta muito de uma escrita, de uma história, e se vê conhecendo uma autora negra, uma mulher, né? Esse não lugar, ele ainda existe, né? Essa produção do saber, ela ainda é eurocêntrica, ela ainda é branca.
E eu fico feliz, né, como você trouxe, de dizer que a caneta está ficando cada vez mais preta. E que bom. Conta um pouquinho um trechinho aí de alguma história dos seus livros que você percebe que é um que toca no coração das pessoas mais, para a gente ficar aqui também inspirada, né? E depois a gente também vai divulgar, né, os livros todos que você escreveu, enfim, para a gente poder curtir já um pouquinho. Olha, eu amo todos os meus livros, né? Mas tem um que é muito especial, que é Nwang, Caminhos da Liberdade. É uma história que eu escrevi dos 9 até os 14 anos. Eu queria muito ter uma amiga negra quando eu era criança. Então eu tinha minhas primas, meus primos, mas essas amizades que a gente faz quando vai no aniversário, quando conhece alguém novo no bairro, eu não tinha, né? Eu comecei a ter amigas negras muito, assim, já maiorzinha. E eu queria muito ter uma amiga negra. E o meu pai, né, como sempre maravilhoso, sempre falava da nossa ancestralidade, e eu queria essa amiga. Então eu comecei a escrever essa história no Nwang, Caminhos da Liberdade. O meu pai, ele viu o iniciozinho dessa história, mas o meu pai morreu com 52 anos, morreu super novo. Minha avó viu um pedacinho, mas eu concluí essa história com 14 anos. É o meu livro mais vendido, ele está em 12 países hoje. Já perdi a conta de quantas escolas. É uma história que fala sobre uma menina lutando, que forçadamente é retirada do seu povo, mas que com base, né, no que ela aprendeu com a avó, com o povo lutando, ela consegue retomar o caminho de volta, né? E aí eu falo de Zambi, falo de algumas coisas que eu aprendi com a minha avó. Tem uma expressão que eu guardo muito, né, da minha infância, que é Nizambi Atubane Nuguzu Muku Kayela, que significa Deus nos dê força para seguir. Que lindo. Nossa, que lindo. Né? E eu fico aqui ouvindo você falar, Janine, é muito legal. Né, pensar aqui uma fala sua, né, e até fazer uma referência a um autor que ele fala de uma coisa ligada a uma não existência. Né? Eu acho que é importante trabalhos como o seu, porque ficou uma espécie de vazio, uma espécie de buraco, né? Quando você diz assim, eu queria ter uma amiga negra, né? Como se isso fosse, né, esse processo, né, de ocupar todo esse lugar de uma maneira mais normal, né? Assim, de uma maneira mais tranquila, né? Então essa não existência, esse vazio, ele ainda é presente na sociedade, né? Ou seja, eu fico muito feliz quando você diz assim, nossa, meu livro já está, né, aí traduzido, ele, né, é o mais vendido, esse. É muito legal. Por quê? Porque também falta conhecimento sobre a própria fala. Quando você diz dessa questão da ancestralidade, né, assim, puxa, será que, né, não teria que ter no próprio processo de educação, acesso às linguagens afros, né, nesse sentido? Ou seja, porque, né, a sorte de ter uma avó, né, que passou, que trouxe essa história, verdade. a maioria das famílias negras nem tem muitas vezes acesso a isso, né? Isso não foi passado de uma maneira a ser cultivado, a uma maneira, né, de ser visto como algo positivo, como algo bom, né? Muitas dessas histórias negras é isso mesmo, olha, a pele que é suja, né? Se a gente pegar esse movimento agora, né, que inclusive vira lei, né, essa questão do crime contra o racismo, né? Ou seja, em alguns lugares, até países próximos ao nosso, não tem essa lei, as pessoas ainda se intitulam, e mesmo tendo lei, muitas vezes as pessoas se aproveitam disso, né? Então, mais uma vez, né, assim, a construção desses personagens que você diz que vai para além da imagem, né? Mas vamos dizer assim, o que está em jogo, e eu sempre gosto disso, é o roteirista, né? É quem escreve o texto, né? Porque vai para além só dessa figura, né? Mas
aí no caso, né, muito provavelmente, né, essas personagens, ou seja, como é que elas vivem no dia a dia? Como é que elas comem uma melancia? Eu adorei isso, né? Porque tem um ponto de vista que a maioria das pessoas negras olhavam já para algo que já estava pronto e você tentava, de uma certa forma, se encaixar naquilo, né? Naquela linguagem, naquele comportamento, naquela situação. Né? Então, identificar que existe essa ancestralidade, porque sabemos disso teoricamente, né? Mas, ou seja, poder trazer esse protagonismo, eu acho que é de uma beleza incrível. E também nesse sentido, não só de ser melhor ou pior, mas de integrar enquanto sociedade, né? Dizer assim, olha, aquela fala do Fanon, né, de uma não existência, dizer, olha, nós também existimos, né? E tem toda uma história que precisa ser respeitada também. Sim, com certeza. Bem, eu gosto muito de Fanon, né? Fanon nasceu na Martinica, Né? num território dominado por França. Martinica é um lugar que tem uma riqueza cultural e histórica fenomenal. E dentre as muitas coisas importantes, né, que o Fanon nos ensinou e nos ensina até hoje, é a questão do ideal branco, né? E como a gente tem que ter cuidado porque quando a gente pensa qual é o ideal hoje de qualidade, qual é o ideal de beleza, qual é o ideal de produção científica, enfim, quais são os ideais hoje, né? O que está validado como qualidade, conhecimento e tudo mais? Aquilo que está dentro de um formato, de uma régua que é branca. Então, é quase que esperado que uma pessoa, principalmente uma criança, ela queira ser branca. E é sobre isso que o Fanon falava também, né? Sabe que até eu, vamos dizer, estou aqui num lugar de fala não meu, né? Mas assim, eu até falei, como eu tô, né, vamos dizer, eu busquei esse desafio de trazer esse assunto e de conduzir esse assunto, facilitar conversa sobre a questão do racismo, trazendo, né, como primeira a conversa mesmo a questão negra, e eu não estou nesse lugar, eu não tenho não é o meu lugar de fala, eu até fui dar uma lida, fui estudar um pouquinho e li um pouquinho, né, sobre o Fanon, e me chamou muita atenção isso lá, vamos dizer, por ele descrito, como vamos dizer, vai perdendo a percepção da própria cor, né, para se transformar no ideal daquilo que, tá bom, para ser francês, então como que eu tenho que ser? Eu tenho que falar francês, eu tenho que ser branco, tá bom, então eu tô ficando branco, Sim. né, assim, tô me sentindo branco, só que na realidade, na reação com as pessoas, aquilo não se efetivava. Exato. Né? E aí toma sempre, eu imagino que devia ser sustos constantes, né? Sim. Do tipo, mas eu não tô super branquinho como era para ser aqui, Exatamente. né? E por que não tô, né? Uhum. E só que aí, no caso, eu percebia na época que eu dei essa lidinha, né? Bem superficial ainda, não deu tempo ainda de me aprofundar, mas eu fiquei pensando, eu falei assim, puxa vida, e com isso as pessoas iam se desconectando do Sim. que elas eram, da sua ancestralidade. Hoje você traz aqui, Chico, a gente já fez algumas conversas. Para mim, pelo menos, foi a primeira conversa que eu fiz, né, com uma pessoa negra que trouxe a ancestralidade que você recebeu pela sua avó. Exato. Isso eu achei tão lindo, porque você fala assim, Isso. a maioria das pessoas, infelizmente, porque tiveram as suas vidas mesmo arrancadas do seu lugar de origem, e depois colocadas no pior cenário possível, começa de novo a partir de agora, no pior cenário, bem isso. não é? Então você fala assim, como é que eu, vamos dizer, você traz isso da sua avó, eu falo, nossa, que presente que eu acho que você teve, não sei se você encontra muita gente que também teve essa sorte, porque eu não tinha escutado de ninguém ainda. Exatamente. O Brasil, ele tem são muitas coisas, né? Muitas camadas. A gente precisa se reconectar, por exemplo, com a África. E quando eu falo se reconectar, e aí eu tô falando inclusive de
brancos e negros, né? Da gente reconectar com essa história, as pessoas negras, né? Por questões mais específicas e mais latentes, mas as pessoas brancas também, né? Porque todo pai, toda mãe, né, que tem condições e pensa no filho estudar inglês fora do Brasil. O que passa pela cabeça? Inglaterra, Estados Unidos, por que não Nigéria? Exato. A Nigéria fala inglês, né? É a língua. Não deveria ser, né? Porque Isso. por conta de toda a invasão, enfim, de toda a Exato. tragédia que aconteceu, se tornou o inglês. Mas quando se tem conexão, as coisas elas ficam mais naturais, né? Elas são mais afetivas. É, pensar algumas ações sem ter criado vínculo é muita forçação de barra, né? Às vezes o pessoal fala, eu fui num evento, tinham 10 palestrantes, 5 palestrantes, não tinha nenhuma pessoa negra. Eu já questiono, né? Primeiro, por que você aceitou o convite? E aí aqui eu tô falando a pessoa não negra, né? A pessoa branca. Porque você é um ser crítico, né? Você precisa ser crítico nesse momento. Né? Você precisa trazer, puxa, tô indo para um evento, obrigada pelo convite, mas tô olhando o site aqui, só tem gente branca. E inclusive contando comigo, né? A gente precisa parar de normalizar essas coisas. E vai se tornar cada vez mais natural a hora que as pessoas não negras começarem a achar estranho que ao longo da vida delas, elas não tenham nenhum amigo, nenhum colega, nenhuma pessoa negra, porque isso evidencia essa segregação que ainda está aí vigente, né? Porque se você tem essas pessoas no seu círculo de convivência, isso começa a ficar mais natural. De repente você não conhece, não conheço um nutricionista, né? Mas pergunta para alguém. E assim vai. Agora, se for só para cumprir o script, frio, não adianta, Não sabe? adianta. Eu acredito, Falso. exatamente, eu acredito muito em criar vínculo, criar laços de afeto, para que naturalmente essas lembranças, essas coisas venham à memória e tudo mais, né? E isso que a gente estava falando sobre o ideal branco, é o que acontece quando você vê uma menina de 8 anos de idade, às vezes até menos, que quer alisar o cabelo. Sim. E não é que ela não. A questão não é poder ou não, porque eu não acho que uma pessoa que alisa o cabelo, ela não é menos negra. Ela continua sendo negra, igualzinho. A questão não é essa, a questão são os motivos que levam essa pessoa a querer se transformar em algo que é muito perverso, né? E aí, às vezes, a gente pensa, puxa, mas seu cabelo é tão lindo. Que, aliás, é outra fala muito violenta, né? Chegar para uma pessoa negra e falar, olha, não alisa seu cabelo, não. Seu cabelo é lindo do jeito que ele é. Só essa pessoa sabe o quão é violento ter o cabelo. Ela também acha que o cabelo dela é bonito, só que o sistema não acha. Exatamente. Né? Então, e esse ideal branco de Fanon a gente vê na academia. Sim. Né? A gente vê em tudo. A gente vê no modo de falar, no modo de pensar. Né? Tem até aquela coisa da... uma mulher branca firme, ela tem atitude, ela tem personalidade. Se tenho atitude, eu sou raivosa, eu sou reativa, né? Porque o que a sociedade espera da gente é aquela coisa de estar a serviço de, né? De servir a. Você não pode sair do sério, você não pode ter raiva, você não pode falar alto, você não pode... Você tem que andar, né? Conforme o roteiro que passaram para você. E isso desde muito pequenininho, né? Então... É muito interessante. Eu lembrei agora aqui do ator, né, Milton Gonçalves, que ele contava uma história muito interessante sobre aquela lei antiga, a lei da vadiagem, né? Ele andando pela Avenida Paulista aqui em São Paulo, e ele era abordado pelos policiais, porque a pessoa negra não podia andar, ainda na época dos casarões, né? Você não podia simplesmente falar, vou dar um passeio em determinadas áreas, né? Porque era caracterizado, né, como alguém que poderia estar infringindo esse lugar. E voltando no Fanon, uma coisa muito curiosa, né? O livro dele, que eu acho que esse título é genial, né? Pele Negra, Máscaras Brancas. Eu acho que essa é a questão, a máscara, e não só a máscara superficial, mas essa que fica, né, conectada, aglutinada, ou seja, você é forçado a ter essa máscara branca, né, para poder se adaptar à sociedade, aos grupos.
E aí, quando você fala dessa questão de não poder falar alto ou um cerceamento de quem é você, está muito ligado com essa questão da máscara branca, ou seja, você precisa se comportar de tal forma. É muito curioso, há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo africano que dizia assim, nossa, eu sofri racismo aqui no Brasil, não na África. Né, ele teve essa ideia mais disso tudo que acontece aqui no Brasil, né, do que no próprio lugar de origem, né? E Sim. que também existem várias Áfricas, vamos dizer assim, né, no sentido de porque é que a gigantesco, imagem né? que Exato. passa são das pessoas que estão lá, que são pobrinhas, que são desnutridas. Não, mas existe cultura na África, existe, né, cidades Sim. enormes e ricas e, né, pessoas negras ocupando esses lugares todos. E eu fico pensando assim, eu acho também que tem uma coisa, vamos dizer, de que vou pegar país como exemplo, mas cada país tem um pouco as suas regras e as suas estéticas, né? Do que é ser bonito e ser aceito, o que você precisa ser para ser aceito no Brasil, né? Também tem que ser um tanto mais malandrão, mais descolado, porque se você for muito certinha, você já é também colocado de lado. Então tem alguns comportamentos de país. E agora o que eu acho que é interessante, vamos dizer, para a gente fazer um recorte aqui da nossa conversa, que me chamou a atenção na sua fala desde o começo, foi você ter tido o privilégio da sua avó te trazer sua ancestralidade. Né? Então, provavelmente isso te coloca numa posição como pessoa diferente, tanto faz aí em questões de cor, de raça, de tudo, mas tanto faz no sentido da pessoa que não tem acesso à ancestralidade, seja ela qual for, né? Porque eu vejo, por exemplo, a gente vai ficando mais velha, aí você vai mais ainda, você sente vontade de entender as suas origens, né? Isso independente do lugar que você está. Então, por exemplo, assim, eu tenho origem italiana. Então, eu me lembro a primeira vez que eu fui para a Itália que você fala assim, deixa eu ver se eu me encontro aqui, né? Onde é que tá? Ah, eu sei que então minha avó estava em Roma, então, tá bom, então eu devo ter um pouco cara de romana, deixa eu andar por ali, mas eu ainda tenho uma ancestralidade no alemão, que eu acho que fisicamente ainda puxa mais, porque as pessoas não me veem como potencial italiana. Mas talvez. Deve ter alguma coisa de alemão na sua família. Eu sei que tem lá um tataravô, sei lá. Tá bom, tudo bem. Agora eu tô, né, com essa vida um pouco em Portugal. Nossa, é muito divertido andar em Portugal. Interessante, porque você vê muito a cara do Brasil. Eu falo, nossa, mas vocês parecem brasileiros, assim, algumas fisicamente, porque tem bastante português aqui, tem muito de Portugal aqui. E vejo, por exemplo, no caso da minha família, que meu filho está morando lá, eles são brasileiros, meu filho e minha nora. E agora a gente tem eu tenho dois netinhos portugueses. Para o meu sogro, que é português, que os pais dele eram português, deu um resgate da ancestralidade dele, sabe? Assim, porque também vieram para o Brasil para deixar de ser português, para ser brasileiro. Então eles também tiveram por muito tempo, para você poder ser brasileiro, você teve que se afastar da sua ancestralidade, seja lá qual for, para ser brasileiro. Quer dizer, isso já dá uma certa dor. Imagina se você ainda tem um preconceito com isso. Sim. Não é? Porque, vamos dizer, lógico, não dá para comparar, só estou trazendo aqui como, vamos dizer, e deve ser diferente. Tá bom, Fanon escreveu sobre a questão do negro na França, que a história lá era de um jeito, a daqui completamente diferente. Sim. Né? Não sei se melhor ou pior, a gente tende a achar que aqui acaba sendo um pouco pior, até porque, como você colocou de um amigo, Chico, o preconceito e, enfim, o próprio racismo aqui, ele é velado, ele é disfarçado, né? Porque o brasileiro é mais descoladinho, então parece que tá tudo bem, né? E que na prática não tá. País nada do futebol, bem. País da Não alegria, da alegria, país das mas pessoas é felizes, né? Mas disfarçado não é nessa alegria, rola uma coisa muito pesada. Sim. Eu já ouvi até, já comentei uma vez aqui que eu tive um amigo que já faleceu, um americano negro, que veio morar no Brasil.
E ele teve filhas aqui. Ele veio para cá, casou-se com uma mulher negra e teve filhas. E ele falou assim: eu não conseguia conviver mais com a dificuldade que a minha primeira mulher e as minhas filhas tinham aqui. Eu não tive nos Estados Unidos. Era uma baixa estima, era uma coisa diferente. Mas ele falou: por outro lado, é mais difícil ser negro no Brasil do que nos Estados Unidos. Com certeza. Com certeza. Né? E aí ele fala Com que lá está certeza. explícito, aqui Sim. sim, aqui não. Pronto, ok. E eu acho que Aqui tem tudo uma coisa... pode, e não pode. E não pode. E tem uma coisa, eu acho que nos Estados Unidos, que é o letramento, né? Infelizmente, a maior parte da população brasileira começou a se dar conta de uma maneira mais profunda do letramento muito recentemente. Então, a gente ainda tem um caminho longo pela frente quando a gente fala Até do explica, porque letramento. é tão pouco comum. Explica bem o que significa esse letramento. Então, o letramento racial, ele é um conjunto de... A gente pode fazer até um paralelo com o letramento na época da alfabetização da criança, né? Porque a comunicação, ela não se dá só pelo fato de você saber ler uma palavra, e sim no uso estratégico daquela palavra, né? Então, dependendo de como você constrói um pensamento, ou um texto, ou uma frase, enfim, né? Não necessariamente verbalizado, o sentido ele é completamente outro. E quanto mais repertório você tem, mais você usa essa ferramenta de uma maneira estratégica e poderosa. Então, traçando um paralelo com o letramento racial, é toda essa bagagem que você precisa ter da sua existência, do que é o racismo e como que ele te atravessa, da sua ancestralidade, do vocabulário que você tem ou que você não tem, de como é o seu modus operandi de pensar quando você vivencia uma questão racial. É a questão do ideal branco, né? Também, que porque é uma linha muito tênue, assim, muito fácil você misturar o que é desejo seu, ideal seu, e aquilo que é um ideal para você, porque é um ideal branco. Então, eu quero chegar aqui. E se para chegar aqui eu preciso me parecer mais branco, então eu vou me transformando com o passar do tempo. Então eu vou falar assim, eu vou me vestir assim, eu sou amiga de fulano, né? Porque eu vou me transformando em branco. Ainda que na prática isso nunca vai acontecer. Mas internamente eu começo a achar que realmente, né, eu tô mais branco do que eu estava anteriormente. E a questão da ancestralidade, eu acho que uma das diferenças é que talvez uma pessoa não negra, ela não precise pensar tanto na ancestralidade dela para ela se manter viva. E aí eu não estou falando só de viva biologicamente, né? Viva em relação aos seus sonhos, às suas vontades, né? Então, uma pessoa branca no Brasil, ela pode crescer, ir para a escola, ir para a faculdade, casar, ter filhos, fazer a faculdade, trabalhar, perder o emprego, se reempregar, ser empreendedora. E o tema ancestralidade nunca passar pela vida dela. No nosso caso, a ancestralidade, saber da nossa ancestralidade, significa a gente estar vivo ou estar morto. Porque talvez, se não fosse a minha avó, eu não ia estar aqui. Então, eu acho que isso é uma das diferenças, né? A ancestralidade, ela pode te salvar biologicamente e emocionalmente, né? Porque eu posso, e isso aconteceu ao longo da minha vida, né? Eu posso estar assim, puxa, não vai dar, é difícil, o sistema é poderoso e eu não sou ninguém, eu não sou nada. Aí eu lembro, e os malês? E Dandara? E Zumbi? E Conceição Evaristo, né? E Ana Maria Inclusive, Gonçalves. ganhou um prêmio e agora, Fanon. Conceição Evaristo. Pois é, maravilhosa. Maravilhosa. Então, assim, tem toda... E eu tô falando, né, desses nomes brasileiros e não brasileiros, mas, assim, é todo um caminho que foi aberto antes. Aliás, o meu pai, ele tinha uma frase dele, assim, que é muito doída, mas é muito verdadeira, que eu nunca esqueci, que ele falava o seguinte: cada passo que você der pra frente foi uma chibatada que um preto levou. Eu nunca esqueci isso. É muita responsabilidade, é muita gratidão, mas é muita responsabilidade também, né? Porque quando eu penso na minha ancestralidade, eu não penso só como uma coisa, não desmerecendo, né, as motivações, mas eu não penso só como algo que
Nossa, eu tô muito curiosa. É o que me manteve viva, né? É o que me fez poder escrever, publicar e viver disso num país extremamente racista. Se não fosse a minha ancestralidade, isso não teria acontecido. Eu saber da minha ancestralidade criança é o que me Nossa. fez chegar com 42 anos fazendo o que eu faço hoje. Fez toda a diferença. Toda E a maravilhoso, porque eu até num outro podcast falei um pouco de um artigo que eu escrevi chamado Em Busca da Ancestralidade, né? Mas indo por um outro caminho, né? Que é o que aconteceu no Brasil pelo processo de escravização dos negros, que num determinado momento queimaram toda a documentação que nós tínhamos aqui dos antepassados, e aí não dava para fazer essa ponte, né? Ó, bem, de que lugar da África os meus antepassados vieram? E isso aconteceu no Brasil, né? Sim. Então, Isso aconteceu, enfim, a queima desses documentos, e foi uma pena também, foram as cartas de alforria que foram compradas por mulheres negras que guardavam, né, enfim, que trabalhavam, que já podiam, né, de alguma maneira trabalhar, e a Caixa Econômica Federal tinha esses documentos. Hoje em dia tem 5 cartas ainda, 4 ou 5, se eu não me engano, no Museu da Caixa Econômica Federal, para quem quiser conhecer. Mas tinham várias outras cartas, né, que foram compradas por pessoas negras para libertar pessoas negras. Isso é muito incrível. E é uma história não contada, como muitas outras que a gente tem, né? E essa, vamos dizer, tudo isso como história não contada é que dificulta qualquer mudança, Muito. não é? Porque, assim, é fácil você levar a coisa, né, e levando, fingindo que não percebe nada, ainda mais Sim. quando não te dói, Sim. né? Posso dizer pelo meu caso, que não dói na minha pele, né? Assim, então é mais fácil você ir levando se você não tem conhecimento. Sim. Porque você fala, bom, a vida é tão corrida, né? Estamos Sim. todos então, mas aí correndo tem uma aqui. coisa curiosa, né? Que é assim, também sendo negro, é importante a tomada de consciência. Porque você pode, mesmo sendo negro, não se aprofundar nessas questões e ir vivendo a máscara branca em você até o seu último dia, né? Sim. E algumas pessoas que chegam até dizer, não, olha, até que não foi tão ruim assim, ou não, né? Ou, nossa, olha agora, eu tenho acesso a algumas coisas, etc. E não reconhecer essas questões todas, né, que os antepassados, principalmente as chibatadas, quando você traz isso, né, ou seja, todas as torturas, né, eu me A inconsciência, né, Chico, eu acho que ela não está atribuída a nenhuma cor, não é? Se a gente pensar assim, da pessoa ter vontade de verdade, de querer se melhorar e se aprofundar, e isso independe, né? Acho que tem seres humanos que passam mesmo a vida, Exatamente, né, então, mas também de máscaras, uma né? coisa curiosa, né, Confortáveis e não confortáveis, isso é que é. exatamente, então acho que assim, mais uma vez voltando aí para os livros da Janine, né, ou seja, da importância, né, desse processo, vamos chamar educacional, logo cedo, né, ou seja, as crianças são esse potencial, né, transformador, né, se ela já tem um livro que conta um pouco dessa história, né, pelo menos na minha época, quais eram os livros infantis que falavam disso? E aí me lembrei dessa sua fala, os personagens eram todos brancos, não eram negros, né? E de uma certa forma, assim, é novamente uma não existência, né? Você se identifica pelo comportamento com esse, com aquele, né? Mas você não se vê representado. Recentemente eu coloquei uma foto de uma menina, né, no Instagram, que ela abria um livro e via uma foto de uma criança negra que participava de um filme, e a alegria dela, porque era como ela. Né? Eu acho que essa coisa ainda da criança, né, de poder olhar e dizer, nossa, o olho brilha, né? É muito interessante esse movimento, né, de realização dessas questões todas, porque ainda me recordo de uma sobrinha, muitos anos atrás, que eu dei para ela uma boneca negra. E qual foi a surpresa durante um tempo? Ela pintou a boneca de branco. E isso traz um pouco dessa essência da máscara. Por quê? Porque ser negro, né, poderia representar naquela cabecinha de que alguma coisa estava errada, ou que ela não teria acesso, ou que ela, né, seria menos, ou coisa do gênero. E talvez a Xuxa ou
outra, e não, né, necessariamente criticando esse processo, mas uma crítica construtiva, né, no sentido de que era necessário, então, ter esses personagens representados, né, nos livros, na televisão, nos filmes, como identificação. Senão eu quero ser o outro, aquele que vai se dar bem, aquele que vai ter acesso e que é dito que é bonito, como você estava falando dessa questão da beleza, né? Ou seja, ou o cabelo, né? Diz, não, o cabelo não é bonito, né? Ou o cabelo é... Ou a roupa, né? Ou toda essa questão de valorização desses conceitos que são muito importantes, e pensando nas crianças, mais uma vez, a questão da formação da personalidade, da identidade, que começa, por exemplo, nesses primeiros 7, 8 anos de vida. Tudo isso que é captado nesse momento é extremamente importante para desenvolver durante a sua existência, né? E se você não tem isso, e a maioria não tem, ou não teve, e ficou um vazio nesse lugar, você tenta preencher com o que tem no momento. E aí, quem sabe, à medida que você desperta a sua consciência, de ir em busca, né? Com certeza, é verdade. Assim, a gente pensa assim muitas coisas que afetam essas crianças, né? Hoje a gente trabalha com crianças, com adultos também, mas é impressionante como muitas coisas trazidas também pelos adultos, sejam eles os professores, ou os pais, os tios, ainda remetem a muitas vivências da época da infância, né? Então, realmente é uma época da vida importante, que a gente precisa investir. A gente fala bastante sobre a importância da qualidade na educação, na universidade, na graduação, no ensino técnico, que é importantíssimo, mas a gente ainda volta muito pouco o nosso olhar para a educação infantil, né? O Brasil, sobretudo, né? Assim, a gente tem lugares no mundo inteiro que já reconhecem e investem muito em educação infantil, desde em países mais distantes, mas até países muito próximos, né? Argentina, Chile, né? Que são 2 países que têm um olhar e um cuidado, assim, na minha opinião, admirável para a primeira infância, para a educação infantil. E a gente precisa falar de educação infantil, de educação, de saúde emocional das nossas crianças, e pensar que essa relação, ou pelo menos é o que a gente deseja, que ela seja saudável para todos e todas, para essas crianças negras, para as crianças não negras, porque a gente vive em sociedade. A gente não quer blocos, a gente não quer núcleos, né? Até porque isso é impossível. Exato, é impossível. Seria uma grande bobagem a gente achar que, não, eu então vivo E vivo no desse gueto, lado, né? aqui, e o outro vive do outro lado, sabe? A gente vive em sociedade, a gente convive, e isso adoece as crianças negras, isso causa também muitos males, né, para as crianças não negras. A gente precisa de pessoas brancas estudando, se debruçando sobre branquitude, porque se negro é raça, branco também é, né? E é uma pauta muito pouco discutida no Brasil, né? Isso. A gente tem França, a gente tá falando muito de França, né? França, Alemanha, né? Teve recentemente um evento incrível na Alemanha sobre branquitude. E o Brasil, que é um dos países mais racistas do mundo, não discute branquitude. E a gente precisa falar sobre isso. O que é branquitude, né? Aliás, falando aqui o que é branquitude. Branquitude, dentre outras coisas, mas eu acho que é uma das principais, é você sendo branco, sabendo dos privilégios e das possibilidades que você tem por ser branco, faz uso dessas ferramentas e desses benefícios de uma maneira completamente irresponsável com tudo aquilo que significa usufruir desses benefícios em detrimento das pessoas negras, né? Então, dando um exemplo básico, você acessar um espaço de uma maneira muito mais simples e muito mais difícil, sabendo que você está acessando aquilo porque você é branco, porque se você não fosse, você não acessaria tão simplesmente. E você tá nem aí, né? Tipo, mas eu não pedi para nascer branco, então sorte a minha, né? Isso é branquitude, né? Isso é um pensamento de branquitude. E aí tem um passo interessante que é assim, puxa,
talvez eu pense assim hoje, porque eu fui educado assim. Eu fui formado numa sociedade que pensa assim. Mas eu não quero mais. O que eu faço? Porque também a gente não pode romantizar racismo estrutural e achar que você vai ler um livro ou vai ver um filme e mudar, pronto, né? Tá resolvi feito, tudo né? agora. Isso. Seria muito bom. A gente trancava Não todo é? mundo dentro de uma sala, entendeu? Colocava todos os livros que a gente, toda a bibliografia que a gente achou Só importante. sai daí depois. Depois de ler tudo. Mas não é assim, né? E você estava falando, né? Foram 388 anos de escravização. E para uma escravização, que se a gente pensar em algumas coisas, ela só mudou de aspecto, né? Porque a gente vê atrocidades ainda acontecendo. Sim, que libertação foi essa, Pois né? Porque foi isso. só uma parte, né? Só uma parte, pois é. A parte da socialização, de integração, não foi, não. E um monte de história, né? Eu estava Isso. falando das histórias não contadas. Tiveram as histórias não contadas e tiveram as histórias que foram contadas de uma maneira extremamente mentirosa, né? A lei do sexagenário é uma bobagem que tem, sabe? Porque, todos os negros que chegaram aos 60 anos eram libertos. Mentira. Era menos de 30%. Isso. E, um detalhe que não é um detalhe. Qual era a expectativa de vida da pessoa negra naquela época? Naquela época, 35 anos. Isso. Quem chegava aos 60? Quase ninguém. E aí, nas nossas escolas, a gente vê essa história sendo contada e transmitida e compartilhada sem nenhuma contextualização, né? A gente ainda vê escolas falando que o Brasil foi descoberto, quando ele foi invadido num processo extremamente violento, né? Então, a gente precisa de histórias sendo contadas de uma maneira verdadeira para a gente mudar esse cenário, né? Senão, não dá. Exato, né? Não manipular a história para perpetuar, né, um modo... Bom, imagina, sou fruto da ditadura, imagina o tipo de aprendizado que eu tive na escola em termos de história, né? A história do Brasil, a gente nunca chegou... Nada, a gente estava sempre descobrindo o Brasil. Todo ano começava a descobrir de novo. Né, uma parte do Brasil. Para não ter perigo de chegar onde importava, né? Onde pudesse trazer um pouco de massa crítica. Mas, enfim, é isso. Bom, seria uma delícia se a gente pudesse continuar aqui bastante, mas realmente estamos com o nosso tempo esgotadíssimo. Mas eu acho que seria bem gostoso. Eu queria agradecer a presença de vocês e pedir se vocês podem fechar aí a nossa conversa com uma dica aí do que a gente pode fazer para avançar nesse assunto com profundidade. Olha, é difícil. Não difícil porque é impossível, não. Eu sou muito otimista. Mas é porque são muitas coisas, né? Mas eu acho que se importar, sabe? O mundo carece de pessoas que se importem. Então se importe. Porque às vezes, não vai fazer diferença. Eu não vou conseguir mudar o pensamento de ninguém. Talvez você sozinho não, mas de repente você fala um pedaço. Aí eu no outro dia falo um outro pedaço. Aí a pessoa abre um livro e vê um outro pedacinho. Então, a gente precisa se importar, sabe? O que eu falei de se incomodar com espaços que sejam estruturalmente brancos. Acho estranho, sabe? Seu restaurante preferido só tem sempre gente branca. Se incomoda com isso. Não é normal, não é normal. E se a gente achar, puxa, mas aí que diferença eu vou fazer se eu não for no meu restaurante preferido? Vai fazer. Vai fazer. Principalmente se você for uma boa cliente, né? E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Não é normal em nenhum lugar. Mas falando aqui do nosso território, que é o Brasil, sobretudo no Brasil, com o tamanho de população negra que a gente tem, não é normal a gente entrar em qualquer espaço e não ver uma equidade, né, entre pessoas negras e pardas, negras e brancas. A gente fala muito de representatividade, né, que é importante, mas tem uma palavrinha que eu gosto mais ainda, que é proporcionalidade. Porque representatividade é você fazer um evento, alguma coisa, e chama duas pessoas negras. Exato, né? Tá lá representando. Proporcionalidade é assim, o Brasil tem metade da população de pessoas negras.
Todo lugar que eu entro, vai ser um desafio, né? Quase que impossível por enquanto. Mas fica com isso em mente. Se eu for na sorveteria, tiver 4 pessoas, 2 tem que ser pessoas. É sobre. E assim, ai, Janine, na prática isso ainda não acontece. Mas pense sobre isso. Eu acho que só da gente pensar sobre isso já é um grande movimento. Sem dúvida. E pensar, né, dentro dessa linha, quando você diz, também das questões, vamos dizer assim, sociais ou socioeconômicas, né? Porque em determinados lugares que você vai, isso é bem representado assim, né? Ou seja, de fato você não vai encontrar pessoas negras, né, naquele lugar, e em outros lugares muito mais ligados à margem da sociedade, você vai encontrar um número maior de pessoas negras e né, assim, comparativamente menos brancas, né? E até ia um pouco a mais, né? Quase 60%, né, da população de pretos e pardos, né? Sim. Tinha que ter 2,3 pessoas ali, né? Os 0,3 eu não sei como ia fazer, né? Mas é um pouco nessa linha, né, de pensarmos. Então, fóruns como esse que nós podemos discutir, Renata, me parece, hoje em dia, um caminho muito importante. É isso que a gente está fazendo, trazer pessoas das diversas áreas com material, né, que possam debater livremente, né, aproveitar que nós podemos hoje falar livremente desses temas. Teve épocas que não era permitido, não era possível. Então, acho que essa questão também, que hoje a tecnologia também nos favorece, né, ou seja, um número maior de pessoas ouvir, por exemplo, esses podcasts e poder refletir entre os seus, né? Encaminhe quando você vê esse podcast para um colega. Esse pode ser um caminho, né? De fazer com que tudo isso possa crescer cada vez mais, né? No sentido de podermos debater abertamente. Muito bem, eu acho ótimo, adorei a dica de vocês e essa da gente se incomodar já é alguma coisa, né? É verdade. Basta a gente parar de querer normatizar tudo, normalizar tudo, porque tem coisas que não são para ser normais. É verdade. Não deveriam ser encaradas. Super obrigada, foi um prazer ter vocês. Obrigada, Chico, por mais uma vez a parceria. Muito Estamos bom. juntos. Então vamos nessa. Obrigada.